Vamos então aí para a nossa terceira parte da maratona matemática nos trilhos, para você que vai fazer o concurso do Metrofol. Então, se você está se preparando, eu já fiz a parte 1, já fiz a parte 2, coloquei aqui no link da descrição um material para você poder acompanhar aqui a nossa trajetória rumo à aprovação aí nesse concurso do Metrofol. E hoje nós vamos resolver a questão 11, 12, 13, 14, 15. É um vídeo um pouquinho mais longo porque demanda um conteúdo mais profundo, né, de equações do segundo grau, sistema de equações. Então é um conteúdo que você precisa dominar, você precisa saber calcular ali o delta, calcular o valor de x, raiz quadrada de delta. São vários assuntos que eu vou retomar das partes 1 e parte 2. Então é muito importante que você se inscreva no canal, porque isso me ajuda, me incentiva a continuar produzindo conteúdos como esse. Então a única moeda de troca aqui que você vai estar me pagando é clicando aqui embaixo em gostei e se inscrevendo no nosso canal. Então vamos aí direto para nossas 5 questões da nossa maratona matemática nos trilhos de hoje. Vamos então aqui para a nossa 11ª questão da nossa maratona matemática nos trilhos, onde diz o seguinte: a equação do segundo grau com raízes 1 sobre 2 e menos 5 sobre 2 é... Então aqui é uma questão que a gente diz que é uma questão inversa. Como assim? Geralmente ele te dá uma equação e pede para você calcular as raízes. Aqui ele te deu as raízes e quer que você identifique qual é a equação que vai originar essas duas raízes aqui. Então, é uma questão que você vai pensar de forma inversa daqui. Então, a ideia é justamente você encontrar as soluções de cada uma dessas equações aqui e verificar quais dessas equações vai obter raízes 1 sobre 2 e menos 5 sobre 2. Claro que se você for calcular cada uma dessas equações, pode te perder muito tempo, você pode perder muito tempo na hora da prova, e é por isso que eu vou te dar aqui uma dica matadora no final aqui da nossa explicação, como é que a gente resolve essa conta aqui. Quando ele te der as raízes, ele pedir a equação, como é que a gente resolve de uma maneira um pouco mais rápida aqui, sem perder muito tempo. Só que antes eu preciso te mostrar o que é uma equação do segundo grau, como é que a gente calcula uma equação do segundo grau aqui nos nossos conceitos teóricos. Então vamos aí tentar entender essa parte aqui da matemática. Então eu já deixei aqui uns conceitos teóricos aqui para que você possa escrever aí no papel, já deixar anotado esse resumo aqui, para quando for ali próximo da prova você não esquecer de dar uma olhada nesse resumo para poder matar as questões de matemática que envolvem esse conteúdo. O que é uma equação do segundo grau? É uma equação onde nós temos aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, quando a nossa incógnita, o valor que a gente quer descobrir aqui, que é o x, uma dessas incógnitas está elevado a 2, né? O maior expoente que eu vou encontrar aqui numa equação vai ser justamente esse 2 aqui. É por isso que é chamado de equação do segundo grau aqui. Então, a equação do segundo grau é caracterizada por isso. Eu vou ter um número aqui, que eu chamei de a, que vai multiplicar x ao quadrado. Eu vou ter um outro número b, que vai estar multiplicando x, e eu vou ter um número c, que não vai estar nem multiplicando x ao quadrado, nem o valor de x. Então, eu coloquei inclusive um exemplo aqui para a gente verificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então, já coloco na cabeça de vocês. Tem uma equação do segundo grau, o que é que eu preciso fazer primeiro? Saber identificar quem é o a, b e c. E é isso que a gente vai fazer aqui inicialmente. Quem seria o a na nossa equação do segundo grau? Seria um número que está multiplicando x ao quadrado, como a gente vê aqui. Ora, mas quem é o número que está multiplicando x ao quadrado nesse meu exemplo aqui? Quando não tiver número é porque nós temos o 1. E a gente já sabe, então, que o valor de a é igual a 1. Pois 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. E é por isso que eu não preciso colocar o número 1 aqui. Mas você precisa saber que se a letra estiver isolada, é porque tem um número 1 aqui. Agora a gente vai tentar identificar quem é o número b aqui. Ou seja, o b é o número que está multiplicando o x. No nosso exemplo aqui é o menos 3. Não pode esquecer o sinal negativo aqui. Menos 3 vezes x. Então o b aqui vai ser menos o 3. Enquanto que o c é aquele número que a gente viu aqui no nosso exemplo aqui, que não está multiplicando nem x ao quadrado, nem o valor de x, que no caso aqui é o mais 2. E eu vou colocar apenas 2, porque se o número está positivo, não precisa colocar o sinal na frente. Então a gente já sabe identificar aqui quem é o valor de a, quem é o valor de b e quem é o valor de c. Essa é a primeira coisa, a primeira etapa que você precisa desenvolver olhando para as equações do segundo grau, saber identificar quem é o a, o b e o c. Por quê? Porque para você calcular as raízes, o x1 e o x2, você precisa utilizar essas letras a, b e c para encontrar justamente o valor de x1 e x2. Então, o que seriam as raízes de uma equação? Seriam os números que tu vai colocar no lugar desse x aqui, que vai fazer assim, quando você resolver a conta todinha, vai dar zero. Exemplo aqui.
Quais são os números que eu coloco no lugar do x aqui? Que quando eu resolver essa expressão numérica todinha aqui, dá o resultado igual a zero. E você vai ver que geralmente são dois números. Raízes do segundo grau te fornece geralmente duas raízes distintas. Às vezes te fornece duas raízes iguais e às vezes não te dão raízes reais aqui. Mas o que a gente precisa lembrar que para calcular as equações aqui, para calcular o valor de x nessa equação, você precisa saber o delta e o valor de x. Vamos relembrar esse conteúdo aí do ensino médio, aí, que talvez você nem gostava, né? Odiava falar sobre o famoso, como é que diz lá, né, na matemática do ensino médio, diz que é Bhaskara, né? Para calcular as equações do segundo grau, você precisa utilizar Bhaskara, né? Apesar de que nem foi Bhaskara quem descobriu isso aqui, mas no ensino médio a gente aprende assim. Então vamos utilizar aqui o famoso Bhaskara, entre aspas, que é o seguinte: para a gente calcular as raízes dessa equação, a gente precisa encontrar o valor de delta. E o delta é caracterizado por isso aqui, b ao quadrado. Você vai pegar o número que é o b, no caso aqui que eu peguei nesse exemplo, menos 3. Você vai pegar menos 3 elevado a 2, menos 4 que multiplica o a, que multiplica o c. Então, por isso que você precisa saber identificar quem é o a na equação, quem é o c, quem é o b, para você substituir aqui na nossa fórmula para encontrar o valor do delta. Depois que você encontra o valor do delta, você vai agora para o valor do x, que seria menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que você vai encontrar aqui nessa conta, dividido por 2 vezes o a. Então, eu vou utilizar essa fórmula do delta e do x para encontrar as raízes dessa equação, para você lembrar qual é o procedimento que se utiliza para encontrar essas equações do segundo grau. Então, vamos calcular aqui o delta primeiro. Quem seria o delta? O delta seria b ao quadrado aqui, ó, b ao quadrado. Ora, quem é o b? Menos 3. Eu já falei num vídeos passados aqui, na nossa parte 1, sempre que a gente substitui um número que é negativo, você sempre coloca o parênteses. Então, vai ficar menos 2, aliás, o b aqui vale menos 3, né, gente? Então, é menos 3 elevado a 2. Por quê? Porque para calcular o delta, eu pego o b e elevo o quadrado aqui, elevo a 2. Agora, a gente vai repetir aqui a fórmula, menos 4 que multiplica o a. Quem é o a na nossa equação? A gente viu que o a é igual a 1, então vou colocar 1 aqui. Vezes quem é o c, porque agora o a vai multiplicar o c é 2, então vou colocar o número 2 aqui. Portanto, o delta aqui vai ser igual a quanto? Quem é menos 3 elevado a 2? Vamos fazer essa conta bem aqui embaixo, em azul. Menos 3 elevado a 2 é a mesma coisa que menos 3 que multiplica menos 3. E a importância do sinal aqui dos parênteses é justamente verificar que eu vou multiplicar menos com menos, que vai dar positivo. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá exatamente 9. Portanto, aqui, menos 3 elevado a 2 dá 9 positivo. Então, aqui eu vou colocar 9, menos, e agora eu vou multiplicar. 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Portanto, o valor aqui de delta é igual a 1. Então, já encontramos aqui o valor do delta. Depois que você encontra o valor do delta, você vai agora para a fórmula do x, que é essa fórmula aqui. Então, x, que é justamente as raízes que eu estou tentando achar, vai ser exatamente igual a quanto? Vou colocar aqui a nossa fração. Vai ser menos b, como é que está aqui? Ó, menos o b. Então, temos o sinal negativo, por isso que eu já coloco o sinal negativo aqui. Agora, eu vou colocar o b, só que o b também é negativo. Então, por isso que a gente precisa colocar os parênteses, menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada, ó, mais ou menos a raiz quadrada do delta, só que a raiz quadrada do delta, o delta a gente encontrou é 1. Então, vou colocar 1 aqui dentro. Sobre 2 vezes, aqui na fórmula, ó, 2 vezes o a. Quem é o a? O a é 1. Então, 2 vezes 1. Isso vai ser igual a quanto? Bom, menos vezes menos dá mais. Então, aqui fica 3. Deixa eu só colocar aqui a fração. Mais ou menos, então ficou 3 positivo, porque menos com menos deu mais ou menos a raiz quadrada de 1. Que número vezes ele mesmo dá 1? É o próprio número 1. Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Então, dentro dessa conta, eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo. E é por isso que eu vou produzir aqui duas soluções possíveis, que a gente chama de x1. Quem é o x1? É a parte que você pega positiva aqui. Ou seja, você vai pegar 3 e somar com 1. Então, vai ficar 3 mais 1 sobre 2. Quem é o x2, professor? O x2 nada mais é que você pegar a parte negativa. Então, vai ficar 3 menos 1. Então, 3 menos 1 sobre 2. Vamos resolver essas duas contas. Fazendo direto, fica 3 mais 1 dá 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, a primeira raiz aqui, que se eu substituir aqui no lugar do x por 2, eu sei que essa conta inteira vai dar 0.
E a segunda raiz vai ser 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2, isso dá exatamente 1. Então, a outra solução é x igual a 1. Então, as duas soluções dessa equação é x igual a 2 e x igual a 1. Perceba que, então, para a gente encontrar os valores das raízes x1 e x2 aqui, a gente precisa saber o valor, né, a fórmula do delta, e a gente precisa também saber a fórmula do x aqui para encontrar. E veja que o x também está em função desse delta, e é por isso que você calcula o delta aqui anteriormente. Agora, o que é que eu vou fazer para vocês aqui? A dica matadora para você resolver uma equação assim. Imagina que na nossa questão aqui, eu te dei as raízes 2 e te dei essa raiz 1 aqui. O que é que eu vou fazer? Como é que a gente encontra, então, a nossa equação que originou essas duas raízes? Que é basicamente o que pede naquela questão que a gente está tentando resolver. Então, vou te mostrar aqui uma outra forma de você escrever a equação do segundo grau que vai te ajudar a resolver esse tipo de questão. E você vai já colocar aqui essa dica matadora aqui. Dica. Você vai colocar a equação do segundo grau da seguinte maneira. X ao quadrado menos... Aí você vai colocar aqui, destacado de vermelho, o S. Esse S já eu explico. Vezes o X mais o P. Também destacado de vermelho. Isso tudo é igual a zero. Então, você vai atrás dessa equação aqui quando você estiver procurando uma equação que produza as raízes que ele te deu na questão. Então, se as raízes são 2 e 1, o que é que você vai fazer? O S é a soma das raízes. E o P é o produto das raízes. O que é produto? É a multiplicação. Produto. Então, você vai pegar a soma das raízes e vai colocar no lugar do S. E o P de produto, você vai colocar a multiplicação. Então, aqui, ó, se eu quisesse encontrar a equação que originou essas duas raízes aqui, ia ficar assim, x ao quadrado menos. Quem é o S? É a soma das raízes. 2 mais 1 dá 3. Então, vai ficar menos 3, que multiplica x, mais quem é o produto, ou seja, quem é a multiplicação das raízes? Quanto é 2 vezes 1? Dá 2. E aí, bota igual a zero aqui. Então, observa só que essa equação que eu encontrei utilizando a soma das raízes e o produto das raízes me produziu essa equação, x ao quadrado menos 3 vezes x mais 2, que é justamente essa equação que está aqui em cima. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Então, se ele te der as duas raízes da equação, você vai fazer a soma e você vai colocar assim, menos a soma vezes o x, mais o produto das raízes, a multiplicação das raízes. E é essa forma que eu vou utilizar para resolver a nossa equação ali, a nossa questão de número 11. Então, vamos lá para a nossa questão. Então, aqui ele te deu essas duas raízes. Aqui é o nosso x1 e aqui é o nosso x2. Para a gente resolver, então, a nossa equação aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai atrás dessa equação aqui, x ao quadrado menos o s. Não esquece que tem que ter sinal negativo menos aqui, que multiplica o valor de x mais o valor do p. Quem é o p? É a multiplicação ou o produto das duas raízes que a gente tem aqui. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou encontrar o valor de s. Bom, o valor de s é a soma das raízes. Eu vou pegar 1 sobre 2 e somar com a outra raiz, que é menos 5 sobre 2. Coloco parênteses, por quê? Porque é um número negativo. O que é que a gente vai fazer? A s aqui, que é a nossa soma, vai ficar 1 sobre 2. Mais vezes menos dá menos, 5 sobre 2. Se você fizer essa conta, repete o denominador, que é 2, e soma os numeradores. 1 menos 5 aqui no caso, vai ficar menos o 4. E eu pergunto para vocês, quanto é 4 dividido por 2? S vai ficar igual a 2, né? Só que negativo, menos 2. Então, já encontrei o valor aqui de S, que no caso seria a soma das raízes dessa equação. Agora, a gente vai atrás do produto. Porque aqui tanto eu preciso do S como eu preciso do produto aqui, do P. Então, o produto vai ser igual à multiplicação das raízes aqui do segundo grau, que é 1 sobre 2, vezes, abre parênteses, menos 5 sobre 2. E observa só o seguinte, gente. Se eu multiplicar aqui essas duas frações, vai ficar 1 vezes menos 5, que dá menos 5, sobre 2 vezes 2, que dá exatamente 4. Portanto, o valor de P aqui, o valor de P, é igual a menos 5 sobre 4. E agora basta substituir aqui na nossa equação para saber justamente que equação originou essas duas raízes aqui. Então, vai ficar x ao quadrado menos, quem é o s aqui? O s é a soma, que eu encontrei, menos 2. Então, coloca dentro de parênteses, menos 2, que multiplica x, mais, quem é o p? O p é o produto, que eu encontrei, menos 5 sobre 4. Menos 5 sobre 4.
Isso tudo tem que ser igual a zero. O que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar esses parênteses aqui primeiro. Então, se você fizer essa conta, vai ficar x ao quadrado, menos vezes menos dá mais, 2x, mais vezes menos dá menos, 5 sobre 4, igual a zero. Então, a equação que originou essas duas raízes é justamente essa equação aqui. X ao quadrado mais 2x menos 5 sobre 4 igual a zero. Aí você vai falar, professor, não tem nenhuma dessas opções aqui. Nem o item A, nem o item B, nem o item C, não tem nenhuma opção que tenha fração. Então, o que é que a gente vai fazer para poder corrigir aqui a nossa conta? A gente vai tirar essa fração aqui que está 5 sobre 4. Eu já mostrei, inclusive, em uma equação, lá na parte 1, que sempre que eu tiver um denominador aqui, se tiver uma fração, a gente precisa eliminar esse denominador. Como é que a gente elimina? Multiplica toda a equação justamente por esse denominador 4. Ou seja, eu vou multiplicar por 4 aqui. E aí você vai fazer 4 vezes o x ao quadrado, dá 4x ao quadrado. 4 vezes o 2x, quanto é que vai dar? Vai dar mais 8x menos 4 vezes 5 vai dar 20, dividido por 4 vai dar 5. Então, a gente multiplica pelo número de cima e divide pelo número de baixo. 4 vezes 5, 20, dividido por 4 dá 5. Então, aqui vai ficar 5 igual, e você também tem que multiplicar por 0. 4 vezes 0 dá exatamente 0. Então, quando você chegar numa equação que tem denominador, multiplica todo mundo dessa equação pelo denominador aqui, que no caso é 4, então eu multipliquei todo mundo por 4. Qual é a ideia? A ideia é justamente eliminar o 4, porque quando eu multiplico aqui e divido, vai justamente eliminar esse denominador, então deixa de ter fração. Aí eu pergunto para vocês, qual é o item que vai te dizer aqui? Qual é o item correto da nossa questão depois que a gente faz essa operação? Ou seja, qual dos itens aqui tem 4x ao quadrado mais 8x menos 5 igual a zero? Se você reparar aqui, é o nosso item B de bola, ó, 4x ao quadrado mais 8x menos 5 igual a zero. Então, o item B de bola é o item correto dessa questão. Professor, eu não sei essa parte aqui. Vamos supor que você não lembra dessa relação, dessa fórmula que eu acabei de colocar aqui para vocês, da soma e do produto das raízes. Como é que eu faço para encontrar, então, o item correto sem saber isso aqui? Você precisaria saber como calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Então, você precisaria calcular de cada item desse daqui. Você ia achar o delta do item A, encontrar o valor de x do item A e verificar se as raízes que vocês vão encontrar aqui vai ser 1 sobre 2 e menos 5 sobre 2. Aí no item B, se o item A não der certo, você vai para o item B e você vai fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui, você teria sorte, porque o item B já é o item correto, então você já encontraria as raízes na segunda tentativa aqui, que é a do item B. Mas vamos supor que fosse o item D, a resposta correta. Então você ia perder muito tempo fazendo dessa forma. Mas não deixa de ser uma maneira. Se você tiver tempo para fazer na hora da prova, você faz assim. Mas eu sugiro que você já vai memorizando essa ideia aqui, que você pega a soma negativa, você bota menos a soma das raízes, mais o produto, ou seja, multiplicações das raízes, e aí você vai encontrar direto a equação que produz essas duas raízes aqui do segundo grau. Então vamos aí para a nossa 12ª questão da nossa maratona. 12ª questão diz assim: se 2x mais 3y mais 5z é igual a 46, 5x mais 3y mais 2z é igual a 19, e z é igual a 7, então os valores de x e y nessa ordem são... Segue então aqui as nossas opções, eu vou pedir que você também pause o vídeo aqui. Só que antes de resolver a questão, já que ele te falou qual é o valor de z, eu já sugiro que você substitua aqui no lugar do z o 7, e aqui também o 7, ou seja, aqui vai ficar 5 vezes o 7, e aqui vai ficar 2 vezes o 7. Então, já elimina essa letra z e fica trabalhando só com x e com y. Lembrando que ele quer saber o valor de x e de y nessa ordem aqui, né? Primeiro x, depois o y. Então, eu já sei que o primeiro número aqui tem que ser o x e o segundo tem que ser o y. Então, o que é que eu vou fazer? Quanto é que dá 5 vezes o 7? Aqui, ó, gente, vai dar 35. Então, eu já vou colocar esse 35 que está somando para o outro lado da igualdade. Então, deixa eu escrever aqui embaixo para não ficar muito confuso. Vai ficar 2x mais 3y. Aqui ficaria mais 35. Por quê? Porque ficaria 5 vezes 7, que dá 35. Só que eu vou passar esse 35 para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar igual a 46 menos 35, que dá 11. E aqui na segunda equação ficaria 5x mais 3y também igual. Por que igual? Porque aqui onde tem 2z é 2 vezes o z, só que o z é 7.
2 vezes 7 dá 14. O 14 está somando, vou passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar 19 menos 14, que isso dá exatamente 5. Então, já fiz a conta aqui direto para não perder muito tempo. Então, a gente formou aqui um que a gente chama de sistema de equação. Então, como é que a gente faz para resolver um sistema de equação? Observe que aqui eu tenho x e y, aqui também tem x e y, e a ideia é, ou você utiliza um método chamado método da substituição, ou você utiliza um método chamado método da soma. Aqui, quando você tiver assim, ó, 3y e 3y, você vai direto no método da soma. Se eu tivesse 2x e aqui 2x, você também iria direto no método da soma. Então, se eu estiver repetindo aqui um número, e aqui também estiver repetindo um número que está na mesma letra, ó, observe que é y e y, você vai utilizar o método da adição. Como é que funciona? Se os dois estão positivos, aqui é positivo mais 3, aqui é positivo mais 3, se os dois estão positivos, você precisa tornar um negativo. Como é que você faz isso? Eu vou multiplicar essa equação aqui, que é a segunda, por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou fazer esse mais 3 virar menos 3. Essa é a minha ideia. E eu vou mostrar por que você precisa fazer isso. Então, eu vou colocar aqui do lado da seguinte maneira. Vou repetir novamente a primeira equação aqui de cima, ó. 2x mais 3y igual a 11. E aqui embaixo eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. 5x vezes menos 1 é só trocar o sinal, é menos 5x. 3y menos 1 vezes menos 1 vai dar menos 3y, igual 5 vezes menos 1, isso vai dar menos 5. Por que eu vou fazer isso? Porque a minha ideia aqui, gente, é eliminar o valor de cima, onde tem 3y, com menos 3y. Como é que eu faço isso? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai ficar assim, ó, 2x menos 5x, eu vou colocar a resposta aqui, 3y menos 3y, que vai dar 0, que a minha ideia é justamente eliminar esses dois cabos aqui, e fazer 11 menos 5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou meio que somar essas duas equações, a de cima com a de baixo aqui. Então, vai ficar assim, ó, 2x menos 5x. Eu tenho 2, estou devendo 5. Se eu pagar esses dois, eu vou ficar devendo quanto? Eu vou ficar devendo 3, então vai ficar menos 3, só que esses números estão acompanhados de x, coloco x. E aqui a ideia é justamente eliminar o 3y com menos 3y. Por isso que a gente faz essa multiplicação por menos 1 em uma das equações. Eu fiz na de baixo, mas você poderia ter feito aqui na de cima também, não tem problema. A ideia é só que você vai ter que eliminar um 3y com o outro 3y. Isso você só vai fazer isso se tiver um negativo e outro positivo. Beleza. E a próxima conta é igual, já que eu eliminei os y aqui, eu não preciso colocar 0 aqui, então vai ficar igual a 11 menos 5, que dá exatamente 6. Portanto, o valor de x aqui, passa esse menos 3 que está multiplicando, dividindo, vai ficar 6 dividido por menos 3. Portanto, o valor de x aqui, 6 dividido por 3 dá 2, só que está negativo, fica menos 2. Portanto, o valor de x eu já sei qual é. E o valor de x é menos 2. Olha lá nas opções, quem é que começa com menos 2, já que ele quer x e y nessa ordem? Não pode ser o item A, não pode ser o item B, ou vai ser o item C, ou vai ser o item D. Então, a gente vai encontrar o valor de y para poder saber se é 5 positivo ou se é 5 negativo. Então, como é que a gente faz para encontrar o valor de y? Você vai pegar uma das equações. Ou você pega essa aqui de cima, ou você pega essa aqui de baixo. O que é que você vai fazer? Só vai trocar o valor de x pelo valor que você encontrou aqui. Então, vai ficar 2 vezes. Eu vou pegar essa primeira equação aqui. Você poderia pegar na de baixo, tanto faz. Eu prefiro pegar umas que tem números menores aqui, ó, 2 e 3. Então, 2 vezes o x, só que o x é menos 2, coloca dentro do parênteses, mais 3 vezes o y, isso é igual a 11. Só que quanto é 2 vezes menos 2? 2 vezes 2 dá 4, só que está negativo, então é menos 4. Mais 3 vezes y, igual a 11. Passo um menos 4 para o outro lado da igualdade, mais 4. Então, vai ficar esse 3y que está aqui, igual a 11, mais 4. Quanto é que dá, então? 11 mais 4 dá 15. E esse 3 que está multiplicando a nossa incógnita x, vai passar dividindo, vai ficar, então, 15 dividido por 3. E se você fizer essa conta, gente, vai dar, então, aqui y igual a 5. Portanto, o valor de y aqui tem que ser igual a 5, que faz com que a gente marque o item correto agora, que é o nosso item o quê? Nosso item C de casa.
porque tem que ter o x menos 2, como a gente encontrou aqui, e tem que ter o y igual a 5, como a gente encontrou aqui. Não é menos 5, é 5 positivo. Portanto, o item correto da nossa questão é o nosso item C de casa. E vamos então aí para a próxima questão, questão de número 13. 2 empregados de uma fábrica produzem 12 peças em 2 horas. Nessas mesmas condições, a quantidade de peças produzidas por 10 empregados em 12 horas vai ser quanto? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro colocar as grandezas, porque isso aqui envolve grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, observe que ele fala aqui de empregados, ele fala aqui também de peças, ele fala também de horas aqui. Então, são 3 grandezas que a gente está sendo utilizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, empregados. Então, você precisa fazer esse esquema, ó, empregados. Você precisa colocar também aqui peças, que é a outra grandeza, peças, e horas. Então, são essas 3 grandezas que estão sendo utilizadas na questão. E ele diz no início que 2 empregados aqui, 2, eles produzem 12 peças, então aqui eu vou botar embaixo de peças 12, em 2 horas. Então, vou botar aqui embaixo de horas 2. Então, 2 empregados produzem 12 peças em 2 horas. Nessas mesmas condições, ou seja, nessa mesma proporcionalidade, a quantidade de peças, ele quer saber então o valor das peças, quantas peças nós vamos ter. Então, se eu quero saber o valor das peças, então o x vai ser justamente a quantidade de peças. Professor, por que você colocou x aqui? Porque tem que ficar embaixo onde tem peças. Eu não vou colocar o x, gente, aqui embaixo, porque ele não quer saber o número de empregados, nem quer saber a quantidade de horas. Ele quer saber o número de peças, então x aqui. Então, a quantidade de peças produzidas por 10 empregados, embaixo de empregados, então, vai ficar 10, em 12 horas. Tá vendo horas aqui? Vou colocar 12 aqui. Então, se você fizer esse esquema aqui, empregados, peças e horas, e só colocar as informações, você já vai garantir aqui uma probabilidade maior de acertar a questão. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui um traço da fração antes de resolver a questão. Como eu quero saber o número de peças, eu quero saber o valor de x, eu vou destacar a minha fração como sendo essa daqui, 12 sobre x, onde está o número de peças, porque é isso que eu quero saber. Então, eu vou colocar aqui 12 sobre x igual. Então, quando eu falo destacar, é que eu vou colocar a fração isolada igual a alguma coisa. Então, 12 sobre x vai ser aonde eu quero encontrar o valor de x. E agora eu vou me perguntar se essa grandeza horas, ela é diretamente ou inversamente proporcional a essa grandeza peças. Vamos pensar comigo, gente. Quando eu aumento o número de peças, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para poder produzir essas peças? Ora, se eu aumento a quantidade de peças, eu preciso de mais tempo para produzir. Então, você percebe que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Nós chamamos isso de grandezas diretamente proporcionais. Diretamente. E se a grandeza é diretamente proporcional, eu mantenho a fração do jeito que está. Ou seja, 2 sobre 12. Vou colocar aqui 2 sobre 12. Professor, e se fosse inversamente? Eu teria que trocar. Eu colocaria o 12 em cima e o 2 embaixo aqui na nossa representação. Mas como são diretamente proporcional, eu mantenho aqui o 2 sobre 12 dessa forma e deixo aqui. Agora eu boto a multiplicação aqui do lado. Agora vamos olhar os empregados. Se eu aumento o número de peças, eu preciso de menos empregados para poder produzir ou de mais empregados? Eu preciso também de mais empregados. Então, essas duas grandezas, peças e empregados, também são diretamente proporcionais. Então, eu vou manter a fração do jeito que está aqui, 2 sobre 10. Antes de resolver aqui a nossa conta, eu vou repetir 12 sobre x igual, e vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4, e 12 vezes 10 dá 120. Esse momento é importante da nossa questão, porque antes de você fazer essa multiplicação em x aqui, ó, x vezes 4, 120 vezes 12, observa só que esse 4 e esse 120, eu consigo simplificar a fração para ajudar a nossa conta. E observe que eu vou simplificar em cima e embaixo por 4. Ora, a nossa conta aqui, então, vai ficar 12 sobre x, que é essa fração, vai ser igual. 4 dividido por 4 dá 1. 120 dividido por 4. Ignora o zero por enquanto. 12 dividido por 4 dá 3. Só que como tem esse zero, fica 30. Beleza, ficou de boa. Agora sim você vai multiplicar em cruzado, porque eu já reduzi a minha fração, já reduzi as minhas contas, já reduzi a probabilidade de errar na questão na hora da prova. X vezes o 1 aqui vai dar quanto? X vezes 1 dá x. Igual
12, agora eu vou multiplicar cruzado aqui, 12 vezes 30, dá quanto? Pense comigo, se fosse 12 vezes 3, seria 12 mais 12 mais 12, que dá 36. Só que tem um zero aqui, então coloco o zero aqui. Portanto, o número de peças que seriam produzidas nessas condições aqui seria de 360 peças, que é o nosso item A de aprovação aqui no concurso da Metrofor, aqui na nossa maratona matemática nos trilhos. Vamos então para a nossa 14ª questão. Vamos então aqui para a nossa questão envolvendo conceitos de geometria, que é um dos tópicos da nossa prova que vai cair aí na Metrofor. Considere as seguintes proposições. O trapézio isósceles é aquele em que as bases paralelas são iguais. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar aqui um trapézio, só para vocês entenderem o que é primeiro um trapézio, antes de entender o que é um trapézio isósceles. Então deixa eu desenhar aqui. Pronto, pessoal, acabei de desenhar então o nosso trapézio. Um trapézio ele precisa ter 4 lados. Então aqui nós temos uma figura com 4 lados e um par, apenas um par de lados paralelos. Observe que esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado de cá. E observe que eu só tenho apenas esse par de lados paralelos. Então esses lados que são opostos aqui têm que ser paralelos. E observe que eu tenho que ter necessariamente dois lados que não são paralelos, que seriam esse e esse daqui. Eles não são paralelos, porque se eu continuasse aqui, eles iriam se cruzar em algum ponto. Então, para ser um trapézio, eu preciso ter apenas e unicamente um par de lados paralelos, que seria esse e esse. Então, é uma figura que você vai ter que ter 4 lados, onde um par de lados vai ter que ser paralelo. Isso é um trapézio. Agora, o que significa ser trapézio isósceles? Eu já falei numa questão da nossa parte 2 da nossa maratona, que quando eu tiver isósceles é porque eu tenho dois lados congruentes, dois lados iguais aqui. No caso, eu teria que ter esse lado aqui sendo igual a esse lado aqui para ser um trapézio isósceles. Só que o que é que o item 1 está dizendo? Ele está dizendo que é aquele em que as bases paralelas são iguais. Ele está dizendo que esse lado aqui tem que ser igual a esse lado aqui. Qual é o problema dele afirmar que esses dois lados são iguais? Observe que eu vou desenhar aqui essa figura que ele está te dizendo para você ver que não vai ser mais um trapézio. Ó. Observe, gente, que se essa base aqui for igual, ou seja, tiver a mesma medida que essa, eu vou acabar produzindo o que nós chamamos de retângulo, que é um retângulo. Ó. Esse lado aqui, ele é paralelo a esse, e são iguais, já que aqui ele está dizendo que isósceles é quando as bases são iguais. E observe que eu acabei produzindo foi um retângulo, ou seja, esse lado também é paralelo a esse. Mas para ser um trapézio, eu só posso ter um par de lados paralelos, eu não posso ter dois pares de lados paralelos. Então aqui, observe que quando as bases têm a mesma medida, isso acaba descaracterizando a figura chamada trapézio. Então ela deixa de ser um trapézio e passa a ser chamado de retângulo. Por isso que o item 1 está falso aqui no caso. Porque ele diz que trapézio isósceles é aquele em que as bases paralelas são iguais. E elas não podem ser iguais porque ela acaba transformando a figura em uma outra figura que nós chamamos de retângulo. Portanto, o item 1 aqui é falso. Se ele falasse que os dois lados que não são paralelos são iguais, aí tudo bem, o item 1 estaria correto. Mas aqui ele está dizendo que as bases paralelas têm que ser iguais, e isso torna o item falso. E aí, na hora de um concurso, você já tem que analisar os itens aqui. O que tiver 1 está falso, e ele está pedindo o correto aqui. Ó. Está correto o que se afirma somente em. Então, 1, se tiver 1, está falso. A gente acabou de ver que está falso. Tem 1, está falso. E observe que o item C e o item D, o item 2 está verdadeiro. Então, na prova, eu nem iria perder tempo lendo se esse aqui está verdadeiro ou não. Porque eu já sei que o 1 está falso e isso acaba eliminando dois itens aqui, me deixando apenas dois itens em que os dois dizem que o item 2 está verdadeiro. Mas eu vou ler aqui para que você possa entender também o que está sendo afirmado aqui. Todo triângulo equilátero é também isósceles. Beleza. Triângulo isósceles, já mostrei para vocês que é um triângulo que tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados que têm a mesma medida aqui. Agora, o que seria um triângulo equilátero? É quando os três lados são congruentes. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, imagina aqui que esse triângulo tem os três lados iguais, ou seja, essa medida é igual a essa, que é igual a essa daqui. Se ele tem as três medidas com o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, nós chamamos isso aqui de triângulo equilátero. Então, esse triângulo aqui é equilátero. Ele está dizendo que todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles. Por que essa afirmação está verdadeira? Ora, se eu tenho três lados que são iguais, eu tenho no mínimo aqui que dois são iguais, né? Ó, se você tem 3, você também tem 2. Esses dois lados, por exemplo, são iguais. É ou não é? Porque para ser um triângulo isósceles, eu não preciso que o terceiro lado seja diferente. Eu só preciso que tenha pelo menos aqui dois lados iguais. Se a figura tem 3 lados iguais, você há de concordar comigo que tem pelo menos 2 lados iguais.
Portanto, todo triângulo que é equilátero, ou seja, todo triângulo que tem 3 lados iguais, também tem 2 lados iguais. É isso que está sendo dito aqui no item 2, por isso que ele é verdadeiro de fato. Nem precisava analisar aqui, porque eu já sei que esse item 2 é verdadeiro aqui, pela nossa eliminação do item 1. Então, o item 2 está verdadeiro. Agora, o que é que tornaria o item 2 falso? Se eu dissesse que todo triângulo isósceles é também equilátero. Aí estaria falso, porque nem todo triângulo isósceles é um triângulo equilátero. Então, já vai colocando na cabeça de vocês que todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. O item 3 diz assim: o quadrado de lado A tem perímetro 4A. Então, eu vou desenhar aqui o quadrado, né? Porque já que ele está falando de uma questão que envolve quadrado, você tem que lembrar que é uma figura que tem 4 lados iguais aqui. Então, o quadrado ele é caracterizado por ter 4 lados iguais, de mesma medida, e 4 ângulos também de 90 graus aqui. Eu já falei para vocês que a gente representa 90 graus com esse quadradinho com ponto no meio aqui. Então, isso aqui é a representação de um quadrado. O que é que ele está dizendo na questão? Que esse quadrado ele possui o lado igual a A. Então, aqui, isso aqui é A, aqui também é A, porque os lados são iguais, né? Então, aqui é A também, e aqui é A também. E ele está dizendo que o perímetro vai equivaler, então, a 4A. O que é o perímetro de uma figura? Também já falei para vocês. É a soma dos todos os lados que tem essa figura. Como eu tenho aqui 4 lados e cada um mede A, então eu tenho que somar A mais A mais A mais A. Portanto, o perímetro vai ser igual a mais A mais A mais A, dá exatamente o que ele está afirmando ali, 4A. Portanto, aqui o item que está dizendo o item 3, ele é verdadeiro. O que acaba eliminando o nosso item C, porque o item C não tem o item 3 como item verdadeiro. O único que tem o item 3 como verdadeiro é o item D, então já sei que o item correto é o item D aqui. Agora, por que o item 4 está falso? Ele diz assim: o paralelogramo não tem lados paralelos. Isso é justamente o contrário. O paralelogramo ele é caracterizado por uma figura de 4 lados, onde os pares de lados que são opostos são paralelos. Não precisa necessariamente ter lados paralelos. Inclusive, o nosso quadrado aqui, ele é considerado um paralelogramo, porque esse lado aqui ele é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. Então, o quadrado, já coloco para vocês, todo quadrado é um paralelogramo. O retângulo também é um paralelogramo, ó. Esse lado é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse. Professor, e o trapézio também é paralelogramo? Não é, porque eu só tenho um par de lados paralelos. Esse lado aqui já não é paralelo a esse, por isso que a gente não chama o trapézio de paralelogramo. A gente chama o retângulo de paralelogramo, a gente chama o quadrado de paralelogramo. E nós temos uma figura que é clássica do paralelogramo, que não é nem quadrado nem retângulo, que eu vou desenhar aqui para vocês. Então, isso daqui que eu acabei de desenhar para vocês é chamado de paralelogramo, porque esse lado ele é paralelo a esse e esse lado aqui é paralelo a esse. Então, essa figura aqui é mais clássica, né? Você consegue visualizar mais como sendo um paralelogramo quando aparece esse daqui. Então, o item 4 está dizendo que o paralelogramo não tem lados paralelos, o que é um absurdo, porque, na verdade, ele tem 2 pares de lados paralelos. Então, é uma figura que foi formada por 4 lados, onde 2 lados são paralelos aqui, né? Temos 2 pares de lados paralelos. Então, vamos aí para a nossa questão de número 15. Questão de número 15 diz assim: o valor de 4 seno de 30 mais cosseno de 30 menos seno de 60 mais 2 cosseno de 60 mais raiz quadrada de 2, que multiplica seno de 45 mais cosseno de 45, não se desespere aqui, porque você precisa lembrar de uma coisa que eu falei na parte 2 aqui, que são justamente esses ângulos notáveis de 30 graus, esses ângulos de 45 graus e de 60 graus, para a gente encontrar os valores de seno, cosseno e tangente. Observe que aqui ele não falou de tangente, mas eu vou relembrar para vocês aqui. Então, eu vou desenhar aqui a tabela para vocês, que é assim: você vai colocar na prova seno, você vai colocar cosseno e você vai colocar a tangente aqui também. Você vai colocar os ângulos de 30, de 45 graus e os ângulos de 60 graus. Então, como é que a gente faz para calcular o seno, o cosseno e a tangente? No seno e no cosseno você vai colocar sempre a fração aqui. Então, vou colocar a fração aqui para o cosseno também. Então, no seno e cosseno, coloca a fração e todas essas frações têm que ter o denominador 2. Então, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui também é 2. O que é que vai diferenciar do seno e do cosseno? O seno eu vou começar crescente. 1, 2, 3. E o cosseno? 3, 2, 1. E o que é que você precisa colocar para complementar? A raiz quadrada, desde que esse número não seja 1. Então, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Já tenho aqui o seno e o cosseno
que você precisava saber apenas o seno e o cosseno de 30, 45, 60 para resolver essa questão aqui. Mas você precisa também lembrar da tangente, que é raiz quadrada de 3 sobre 3, 1, e a raiz quadrada de 3. Esse você precisa realmente memorizar. Mas esse esquema aqui do seno e cosseno, colocar a fração em todo mundo, o 2 em todo mundo aqui embaixo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, e colocar a raiz quadrada no 2 e no 3, você precisa mentalizar, memorizar isso aqui para resolver questões como essa aqui que caiu na Metrofó. Então, deixa eu determinar aqui minha tabela. Eu vou substituir o valor de cada valor que está pedindo aqui na nossa expressão e substituir justamente pelo valor que ele representa. Seno de 30, por exemplo, é 1 sobre 2. O seno de 45, observa, raiz de 2 sobre 2. Já o seno de 60 seria raiz de 3 sobre 2 e assim por diante. E observe que eu só vou precisar utilizar o seno e o cosseno. Só coloquei a tangente para você também não esquecer dessa parte aqui. Que poderia ter caído tangente, por exemplo, aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui e resolver a expressão. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes o seno de 30. Ora, 4 vezes... Quem é o seno de 30? Observa, seno de 30, 1 sobre 2. Então, vou colocar lá e substituir. 1 sobre 2. Depois vem mais cosseno de 30. Quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui, raiz de 3 sobre 2. Depois vem menos seno de 60. Vou colocar, quem é o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ainda bem que apareceu esse menos 3, raiz de 3, aliás, menos raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque eu tenho um valor positivo aqui, raiz de 3 sobre 2, e eu tenho um valor negativo, eu vou poder cancelar esses dois aqui. Próximo, depois do menos seno de 60, vem o mais duas vezes o cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, vou colocar aqui 1 sobre 2 no lugar de cosseno de 60. Mais, agora, raiz quadrada de 2 vezes seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou colocar aqui raiz de 2 sobre 2 mais... E o cosseno de 45? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, vou colocar aqui, raiz de 2 sobre 2. Então, basta a gente resolver essa conta. Primeira conta que eu vou fazer é essa daqui. 4 vezes 1 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Então, aqui embaixo vai ficar 2. Mais. Observa que eu já observei, na verdade, que raiz quadrada de 2 positivo vai embora com menos raiz quadrada de 2 negativo. Já isso aqui vai ficar 2 vezes 1 dá 2. Dividido por 2 dá exatamente 1. Então, vai ficar 2 mais 1 aqui. Mais raiz quadrada de 2. Vamos resolver o que é que tem dentro aqui dos parênteses, que seria raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Duas frações com o mesmo denominador. Repete, então, o denominador, que é 2, e multiplica, aliás, e soma os numeradores. Raiz de 2 mais raiz de 2. Eu tenho quantas raízes de 2 aqui em cima? Eu tenho 2 raízes de 2. E eu já posso, inclusive, simplificar esse raiz de 2 com esse raiz de 2, e vai ficar apenas raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui, sem nenhuma fração. Então, vai ficar 2 mais 1 dá 3, mais, finalizando aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 equivale a raiz quadrada de 2 vezes 2 dá 4. Então, quanto é raiz quadrada de 4? Ou seja, que número vezes ele mesmo dá 4? Exatamente 2. Então, basta somar aqui 3 mais 2, que dá exatamente 5, que é o nosso item A de aprovação aí no concurso do Metrofó, aqui na nossa Maratona Matemática nos Trilhos. Espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, eu já peço que você clique aqui em gostei e se inscreve no nosso canal. Aliás, se você tiver alguma dúvida aí, se ficou alguma questão, você está resolvendo algumas questões aí para esse concurso e ficou com alguma dúvida de matemática, manda lá no meu direct, que é @apotamatemática. Eu faço questão de responder com vocês aí, ajudar vocês rumo à aprovação desse concurso do Metrofó. A gente se vê na próxima. Valeu!